Isso aí, pessoal, hoje é dia 5 de maio de 2026. Estamos começando mais um episódio aí de A Seita Gang Stalking, a seita dos idólatras, psicopatas, prognosticadores, bandidos, criminosos. Antes de começar esse episódio, é fundamental assistir a playlist A Seita com todos os episódios, principalmente o episódio 0, que é a contextualização do Gang Stalking, assédio organizado de quadrilha, do biohack cerebral, violação de neurodireito, cyber tortura, dentre outros. Muito bem. Hoje, dia 5 de maio de 2026, a Seita atacou de novo, né? E eles têm eu já expliquei o episódio sobre o Tetra, né? Tem a ver com tetragrama e todas, entre aspas, profecias, né? Entre aspas, que na verdade são prognósticos, que eles são idólatras, prognosticadores. Eles têm uma questão também com o número 5, com o penta, né? Por isso que hoje eles estavam, as cadelas no cio estavam alvoroçadas atrás de mim. Essa noite, do dia 4 para o dia 5, essa madrugada, picotaram meu sonho várias vezes, né? Que é através dos sonhos, assiste o episódio sobre os sonhos, que eles pegam o algoritmo de inteligência artificial, o biohack cerebral, eles pegam o futuro nos meus sonhos, na minha glândula pineal, né? Violação de direitos humanos total, gravíssima. Isso ele faz isso há décadas, né? Como se eu fosse que na verdade eu sou um experimento humano, né? Nos moldes nazistas. E o que é pior, esses vagabundos desses cristãos, né, pseudo-cristãos, estão envolvidos com isso da Assembleia de Zeus, né, a igreja do demônio. Mas enfim, picotaram meus sonhos, arrebentaram. E a tecnologia, né, lembrando a tecnologia, o CERCIN, sonho eletrônico neural remoto, né, já explicado pelo autor Felipe Saboia no livro MKTech volume 1, autor brasileiro. Mas enfim, aí eu saindo de casa, já aí vagabundos, né, já me stalkeando na rua, no teatro de rua, né, vagabundo que não tem o que fazer, você tá indo trabalhar, ganhar o seu pão honestamente, e esses criminosos bandidos atrás de mim. Mas enfim, o que eles fizeram hoje? Eu tô subindo, tem um caminho que eu vou aqui, né? Eles reformaram o caminho, fizeram obra, aí não é nem uma rodovia principal, eles fizeram opção de coisinha, né? Opção de gracinha, mas enfim, pelo menos melhorou lá para os moradores do bairro, né? Que eu passo, mas enfim, aí eu tô subindo, tem um bordel chamado Babilônia, né? Aí esse bordel fica assim, tem várias curvas, né? Você passa pelo bordel, aí logo na última curva tem meio que uma ruazinha na subidinha, né, meio escondida, já tinha um carro ali me esperando. Negócio chulo, negócio assim, chegou a ser grosseiro, chulo. Aí assim que eu tô passando, o cara já tá me esperando na rua assim, de cima. Aí quando eu tô chegando na curva, ele entra na frente. Eu tô vendo ele saindo assim, grosseiramente. Cara, grosseiramente, disfarçando grosseiramente. E o cara tá indo num carro, que no caso hoje era um Fiesta prata, murrinhando na minha frente, tipo assim, um tranca-rua. A estrada não tem ponto de ultrapassagem, o cara ia me cozinhando ali, entendeu? Me cozinhando, não dava pra ultrapassar direito, ele ia cozinhando ali pra eu ir devagarzinho atrás dele, né? Tem um porquê disso, né? Esses idólatras prognosticadores tem assim, a roteirização de várzea deles sempre tem um porquê, né? Nos detalhes mínimos, ou seja, gente cega, idólatra, que não sabe absolutamente nada, quer adivinhar as coisas e acha que tem poder para manipular o futuro, né? Pra fazer a realidade plasmada. Então, aí eu dei linha, cara, eu tô dando linha, encosto o carro para ver se o infeliz vai. Não, o infeliz foi murriando o caminho inteiro trancando a rua, né? Tem um porquê disso, senhores. Eu já vi outras vezes, por exemplo, fui sair aqui de casa, já fizeram várias vezes, colocar o carro na minha frente para ir trancando a rua, né? Ou às vezes vi colado atrás de mim, já saiu até, de vez eu saí de casa, aí o vizinho esperando, passava e ia no mesmo trajeto que eu para ir atrás de mim, né? Como se fosse uma espécie de fila, entende? Como se fosse uma espécie de fila. E isso é muito importante. Antes de mais nada, esse é o episódio, dia 5 de maio, o episódio sobre o penta, né? Sobre o número 5 e sobre a fila, né? Então, ou seja, eles ficam me cercando no caminho para poder fazer uma fila, né? Como se eu estivesse andando numa fila. Por que isso? E já fazem isso há muito tempo, há anos. Às vezes vou sair com a esposa, às vezes estou indo para o trabalho, ou às vezes estou saindo no lazer. Eles sempre fazem esse teatro de rua, né? O que tem na mente
no plano desses idólatras prognosticadores. Vamos lá, que fila é essa? Muito bem, senhores. Como todos os profecias, né, todos os prognósticos da gente sobre o meu futuro, tudo, absolutamente tudo, todos têm fundamentação na Torá. Esse é o segredo do futuro, né? Só que, claro, eles são idólatras, né? Uns deles, desde que são cristãos, são idólatras, é o que eles são. Idólatras que servem o demônio, né? Se acreditassem em Deus, não estavam preocupados com o futuro, né? Mas que fila é essa? É a fila aí do serviço da Torá. O serviço da Torá, o culto, né? Quem entende judaísmo e hebraísmo sabe o que é um shaharit, o que é um minhá, o que é um arvit, o que é um shabat, né? Então quando você está numa... Só que por acaso a gente entra, que eu sou contador, na questão do escritório da profecia, escritório da contabilidade da profecia, que eu já expliquei, que é o único escritório, que é a única sinagoga em Nova Friburgo aqui, tá? Um colega meu que é um ancião lá, já atua há muitos anos, e foi lá que eu aprendi a fazer o serviço da Torá, né? Como funciona o serviço da Torá? Os varões e as mulheres, todos entoando cânticos, né, que pode ser salmos, ou a gente cantava lá para ir pegar a Torá, né, no corredor que ficava o armário da Torá, que é o Aron HaKodesh. Você que entende judaísmo sabe o que é um Aron HaKodesh, sabe o que é uma Torá, óbvio, sabe o que é um Sefer Torá, óbvio que você sabe, né? É moleza. Agora esses idólatras desgraçados não sabem, né? E ficam tentando adivinhar o futuro. Mas muito bem, quando a gente entrava no corredor que ficava Aron HaKodesh, na porta de um banheiro, que é claro, ficava fechada, a gente ia em fila, os varões em fila, um atrás do outro, uns com o tzitzi, eu mesmo adoro usar o tzitzi, né? Que esses idólatras não sabem o que é o tzitzi, é óbvio. Mas enfim, um talit, né? Tenho lá meus talit guardados, né? Os idólatras também não sabem o que é um talit, mas eles acham que adivinha o futuro, né? Com a deusa tosse, o deus banheiro e etc. Mas enfim, a gente fazia uma fila, a gente ia cantando, entoando cântico, abria o armário, pegava o rolo da Torá, né? Que é... E muito bem, fazia o serviço no retorno da Torá, também a mesma fila, ok? Essa é a fila da, entre a profecia, do prognóstico dele, ok? E primeiro ponto. Segundo ponto é o número 5, né? Hoje eles estavam bem alvoroçados, essa questão do 5, que o número 5 é esse da profecia, ora, né? Só pode ser o Pentateuco, né? A Torá, quando eu falo Torá, é o Pentateuco, né? É o rolo da Torá que foi guardado no armário, que a gente ia em fila pegar, né? É assim que é. Geralmente a gente cantava a música Matovo, que é com belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel, né? Enfim, aí você tem, essa é a fila do serviço da Torá. E o número 5 e 5 em questão é o Pentateuco, né? Que é o rolo da Torá, ok? Esse é o ponto. Só que aí, como esses idólatras são cegos, eles não sabem nada de nada, né? E eles ainda acham que vão me cristianizar. Eu prefiro a morte, tá? Prefiro a morte do que seguir a religião desses bandidos canalhas, né? Estão me perseguindo, me torturando aí há décadas. Os canalhas prognosticadores idólatras, né? E eles muito bem, não sabem de nada e acham que sabem. Tecnologia, coitado, estão confiando na tecnologia, na imagem da besta, na inteligência artificial, para poder fazer o roteiro deles. Afinal de contas, eles não têm entendimento do alto, eles não entendem das coisas do alto, né, para interpretar, né? Por isso que eles estão com medo do futuro. Aí esse idólatra sabe tudo. Tem uma tosse mágica, aí ele sabe que tem a tosse mágica, né? Tem o deus banheiro, que tem essa coisa toda deles e tal, a fila, fica me seguindo, né? Quando eu tô indo pro trabalho, os caras me seguindo, me stalkeando com o carro, eu tô citando Shema Israel, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, número 5, tá? Eu cito todo dia, o mandamento máximo da Bíblia, tá? O mandamento máximo, que é o Shema Israel, e ele tá debaixo da nariz dele, não vê, por isso que ele não tem futuro, por isso que eles vão morrer, tá? Ficam procurando aí o número 5, idólatra, prognosticador. Não é o dia 5, é a Torá, tá? Pergunta se alguns desses idólatras sabem o mínimo, que são os 10 mandamentos. Sabe nada, tá? Esse vagabundo usa o nome de Jesus ainda para perseguir, para torturar, para violar direitos humanos, para cometer crime, né? Hoje mesmo aqui eu atendendo pessoas aqui pela Associação Intertec Brasil, pessoas que estão vítimas de cybertortura, estão querendo se suicidar. Como é que eu faço com essas pessoas?
né? Ter que atender essas pessoas. E esses cristãos safados, pilantras, não estão nem aí. Me seguiram o dia inteiro. Tô saindo do trabalho, os caras estão me seguindo. Tá? 2 lá, vagabundo, pseudo-cristão. Tô vindo aqui, voltando para minha casa, outro vagabundo que mora aqui embaixo, cristão safado, psicopata, me seguindo também, né? E não estão nem aí, né? Então, depois você sabe alguma coisa, 10 mandamentos pelo menos não sabe, estão nem aí, né? Canalha, vagabundo, por isso vocês vão morrer, por isso vocês não têm futuro, por isso vocês estão com medo do futuro. O futuro é muito simples, meu amigo. Apocalipse 7, Apocalipse 14, aqueles que têm testemunho do Cordeiro e os mandamentos do Criador. Os mandamentos estão na Torá. É simples assim. Então, senhores, hoje mais um dia, Assembleia de Zeus, Assembleia do Demônio, né? É o Cristiano Lixo, mais um dia de tortura, perseguição, stalking, violação de direitos humanos, né? Elas estão descontroladas, mas é isso, não adianta. Estão perdendo tempo, são belos de uns idólatras, estão perdendo a oportunidade de aprender, Torá, Paraxá, aprender as coisas direitinho, aprender o que é graça efetivamente, né? E por aí vai. Então esse aí foi mais um episódio A Fila, né? Que é o episódio tá também do número 5, que é o Penta, né? O Pentateuco. Pessoal, complementando esse episódio do dia 5 do 5 de 2026, é até um detalhe que eu lembrei. A hora que eu tava saindo, olha só como eles são escrupulosos, né? Para maquinar o que não presta, né? Eles têm assim uma mente absurda, né? Agora, para aprender o que interessa, o que eu chamo Israel, 10 mandamentos pelo menos, né? Entender coisas ali básicas, né? Que são muito importantes, não tem um pingo de interesse de aprender essa gente. Eu tô saindo do meu trabalho, eu saio mais, num horário diferenciado, eu saio mais cedo do que demais para poder estudar. Eu tô saindo, eu tô olhando o elevador, né, dia 5 do 5, né, o elevador tava no número 5, quinto andar. Aí eu apertei o meu, que é sexto, né, subi para poder descer. Não, o elevador desceu lá embaixo, tava no quinto esperando, desceu lá embaixo, aí depois voltou. Aí peguei o elevador, beleza. Aí quando eu desço, chego no terra, quem é que tá lá? Esperando. Chego no terra, bota a cara no terra, já tá lá. Quem tá me esperando na garagem fica de frente pra sair do elevador? É o patrão. Ué, mas eu não tô entendendo. Saiu cedo hoje também? Não tô entendendo. Aí liga o carro, né? Tem a questão dos carros da profecia também. Eu vou explicar que é em outro momento. São meus carros antigos. Aí beleza. Vou descer a escadinha do prédio, né? Beleza. Passei pelo patrão, né? Curioso, né? O horário dele bateu exatamente a hora que eu saí do elevador, ele ligou o carro. Saiu mais cedo hoje também, que coisa. Aí eu tô saindo, desci a escada. Ah, quem que tá lá do outro lado? Chegando de carro, né? Encostando assim na calçada. Quem? Ao marido lá de uma crente fariseia, né? Que trabalha comigo. E essa crente fariseia é assim, mais falsa que o próprio diabo. É todo dia, Deus banheiro, Deus a tosse. Mulher, já tá um ano na empresa, tipo assim, quando é frio, não, é tosse por causa, estamos no inverno. Agora, quando é verão, não, é por causa do ar-condicionado. Agora, quando também não é nada, é outono, mas também deve ter algum motivo para ter tosse também. A dia ter. É ali no banheiro também, e me stalkeando, volta de vez em sempre. E ela, o marido, que eu não sei nem quem é. Mas o cara de vez em quando tá me stalkeando, de vez em sempre, né? Outro dia o cara chegou lá, quase que acelerando na rua para encontrar comigo na porta do prédio. Aí dando aquela freada, chegou arrastar o pneu na areia. Aí por acaso, mas o senhor sai mais cedo, enquanto o patrão lá, né? Enquanto com o pela saco, vou chamar de vulgo pela saco. Que eu nem sei que é a cara do cara, nem quero saber, né? Já me stalkeando na saída. Ou seja, vou sair, os caras estão esperando. Vou trabalhar, os caras estão esperando. A noite foi a noite inteira cyber tortura. A noite inteira para os caras picotando meu sonho a noite inteira. E é isso. Mas enfim, o que eu tenho a dizer com isso? Ó, tô desesperado? Não, meu amigo. Não tô desesperado, isso não vai fazer diferença, né? Eu li a Bíblia, eu creio no Criador. Não tem como mudar o futuro. Criador soberano. Cabe a gente aceitar, compreender o desígnio do Criador, tá? Obedecer. Isso que cabe, vai dar tudo certo, tá? Eu falo sempre, minha fórmula, fé, emuná, a Torá e no Messias. Acabou, não tem como dar errado, tá? Ah, mas eles têm estrutura e tecnologia, eles são invencíveis? Não, eles não são invencíveis. Muito pelo contrário, eles são fracos.
poder deles é meramente terreno, um poder de 3 dimensões. Okay? Se eles fossem bons, eles não estariam desesperados, todo dia vigiando sonho. Eu vou sair, ele me vigia. Vou almoçar, ele me vigia. Lá no trabalho, os caras me stalkeando. Vou sair para estudar, os caras me stalkeando. Nossa, mas que poder é esse que eles têm, né? Se eles tivessem poder, não precisava ficar me stalkeando o tempo inteiro. Eles não estariam preocupados comigo. Eles estão preocupados com o cara do bar. Eles vão perder pro cara do bar. Isso eu dou certeza absoluta para vocês. Né? Então assim, eles são. Não, eles não são. Eles são fracos, eles são ridículos, eles são uma porcaria de uns idólatras cananeus. Simples assim. E a verdade está escancarada na frente deles. Tá? Eles estão stalkeando a qualquer um. É um homem de Deus. Tá? Um mensageiro. Então quando você está stalkeando, você está perseguindo o mensageiro, não é o mensageiro que está perseguindo, não. É quem enviou a mensagem. O que o Messias disse? Quem der um copo d'água para esses pequeninos aqui, vai receber recompensa, não vai ficar sem recompensa. Agora, quem escandalizar os pequeninos, esse vai se complicar. Você perseguir o mensageiro, na verdade você está perseguindo quem enviou a mensagem. Esse é o processo. A gente não quer mensagem, a gente não quer Torá, a gente não quer mandamento, a gente não quer obedecer, a gente não quer conhecimento alto. Eles gostam do mundo como é, o mundinho como é, eles amam o mundo. Tá? Mas tem justiça, tem comando vermelho, tem cartel de droga, tem narcoestado, tem guerra na Rússia, tem opção de justiça, desigualdade social, gente desaparecida, tem opção de coisa, cybertortura, opção de gente sendo torturada na minha associação, eles não estão nem aí. Mas eles são cristãos cheios de amor, da graça e servem o Deus do amor. Não, eles gostam do mundo, essa gente ama o mundo do jeito que o mundo é. Simples assim. Por isso que eles estão com medo do futuro. Agora, cara, não tem medo do futuro. Pode vir o que for. Vir o que for, acontecer o que acontecer. Eles podem fazer o que for. Não vai mudar em nada. Eu não vendo a verdade. Eu não negocio a verdade. Entendeu? Não vendo a verdade. E simplesmente só tenho temor ao Criador. Acabou. Entendeu? Então Satanás chora. Esse é o meu lema. Satanás chora.